Vamos a mais uma live de leitura no livro de Ezequiel, nesse dia 18 de setembro, os capítulos 46, 47 e 48. E assim a gente finaliza este livro de Ezequiel neste dia 18 de setembro, que diz assim: Assim diz o Senhor Jeová, a porta do átrio interior que olha para o oriente estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho, mas no dia de sábado ela se abrirá, também no dia da lua nova se abrirá. E o príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo da porta por fora, e permanecerá junto da obreira da porta. E os sacerdotes prepararão o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos. E ele se prostrará no umbral da porta e sairá, mas a porta não se fechará até a tarde. E o povo da terra se prostrará à entrada da mesma porta, nos sábados e nas luas novas, diante do Senhor. E o holocausto que o príncipe oferecer ao Senhor será no dia de sábado, 6 cordeiros sem mancha e um carneiro sem mancha. E a oferta de manjares será 1 éfa pelo carneiro e pelo cordeiro. A oferta de manjares será o que puder dar, e de azeite 1 hin para cada éfa. Mas no dia da lua nova será um bezerro sem mancha e 6 cordeiros e um carneiro. Eles serão sem mancha. E preparará por oferta de manjares 1 éfa pelo bezerro e 1 éfa pelo carneiro, mas pelos cordeiros, conforme o que alcançar a sua mão, e 1 hin de azeite para 1 éfa. E quando entrar o príncipe, entrará pelo caminho do vestíbulo da porta, e sairá pelo mesmo caminho. Mas, quando vier o povo da terra perante a face do Senhor nas solenidades, aquele que entrar pelo caminho da porta do norte para adorar, sairá pelo caminho da porta do sul. E aquele que entrar pelo caminho da porta do sul, sairá pelo caminho da porta do norte. Não tornará pelo caminho da porta por onde entrou, mas sairá pela que está em frente dele. E o príncipe entrará no meio deles quando eles entrarem, e saindo eles, sairão todos. E nas festas e nas solenidades será a oferta de manjares, 1 éfa pelo bezerro e 1 éfa pelo carneiro, mas pelos cordeiros que puder dar, e de azeite 1 hin para 1 éfa. E quando o príncipe fizer oferta voluntária de holocausto e de sacrifício pacífico, como oferta voluntária ao Senhor, então lhe abrirão a porta que olha para o oriente, e fará ele o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos, como houver feito no dia de sábado, e sairá e se fechará a porta depois de ele sair. E prepararás o cordeiro de 1 ano, sem mancha, em holocausto ao Senhor, cada dia. Todas as manhãs o prepararás. E juntamente com ele prepararás uma oferta de manjares para o Senhor todas as manhãs, a 6ª parte de 1 éfa, e de azeite, a 3ª parte de 1 hin para misturar com a flor de farinha. Isto é estatuto perpétuo e contínuo. Assim, prepararão o cordeiro e a oferta de manjares e o azeite todas as manhãs, em holocausto contínuo. Assim diz o Senhor Jeová: quando o príncipe der um presente a algum de seus filhos, a sua herança pertencerá a seus filhos. Será possessão deles por herança. Mas, dando ele o presente da sua herança a algum dos seus servos, será desde até ao ano da liberdade. Então tornará para o príncipe, porque a herança dele é, seus filhos, eles a herdarão. E o príncipe não tomará nada da herança do povo, não os
esbulhará da sua possessão, da sua própria possessão, deixará herança a seus filhos, para que o meu povo não seja retirado, cada um da sua possessão. Depois disso me trouxe pela entrada que estava ao lado da porta, as câmaras santas dos sacerdotes, as quais olhavam para o norte. E eis que ali havia um lugar em ambos os lados para a banda do ocidente. E ele me disse: este é o lugar onde os sacerdotes cozerão o sacrifício pela culpa e o sacrifício pelo pecado, e onde cozeram a oferta de manjares, para que não a tragam ao átrio exterior, para santificarem o povo. Então me levou para fora, para o átrio exterior, e me fez passar as 4 esquinas do átrio. E eis que em cada esquina do átrio havia outro átrio. As 4 esquinas do átrio havia átrios fechados, com chaminés de 40 côvados de comprimento e de 30 de largura. Estas 4 esquinas tinham uma mesma medida, e o muro havia ao redor delas, ao redor das 4. E havia cozinhas feitas por baixo dos muros ao redor. E me disse: estas são as casas dos cozinheiros, onde os ministros da casa cozerão o sacrifício do povo. Então, cozinheiro aí também é chamado de ministros. A torrente das águas purificadoras. 47. Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. Ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer às margens do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de água, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e descem a campina e entram no mar. E sendo levadas ao mar, sararão as águas, e será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrarem, esses 2 ribeiros viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão. E viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro, esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engedim até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes, o seu peixe, segundo a sua espécie. Será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamanceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, e de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Irmãos, quero deixar claro aqui a explicação do 47, do versículo 1 ao 12. Só para o nosso entendimento que Deus, Ele não se deixa a sua palavra confundir na cabeça de ninguém, e nem ninguém tomar de vã interpretações da sua própria cabeça.
Vamos ler aqui, rapidão, o que diz aqui essa passagem. E depois eu vou explicar para vocês de onde eles estão aplicando essa explicação para jovens, adolescentes, no contexto em questão de estarem usando roupa rasgada, calças, jeans, né? Rasgada, cortada e por aí vai. Vamos lá. No capítulo 47, do versículo 1 a 12, saía umas águas debaixo da casa. Aqui vem a explicação, vai saltar alguns versículos, vou ler também, para ficar bem explicado para a gente. Ezequiel vê, na sua visão, um rio vivificador que sai do templo. À medida que o rio avança, vai aumentando em profundidade e largura, levando a vida e progresso por onde passa. O rio dessa água no mar morto e de dar vida em lugar de morte. O propósito do rio é comunicar a vida abundante da parte de Deus à terra e aos seus habitantes. Aí ele vai ler um versículo aqui de Zacarias, que vamos lá. Zacarias capítulo 8, que é para enriquecer essa explicação. Zacarias Zacarias 14, 8. Diz assim: naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas até o mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isso. E voltamos para a explicação. Aqui ele vai dar no ponto 1. Este rio é semelhante ao rio que fluía no jardim do Éden, em Gênesis 2:8, 2, versículo 8 a 10, nós já sabemos quais são. E ao rio da vida, da Nova Jerusalém, que está em Apocalipse, capítulo 22, versos de 1 e 2, que está escrito lá que o rio que flui do trono de Deus, que flui do trono de Deus. O segundo ponto ele explica que esse rio também é semelhante ao que Jesus mencionou: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Mas eu vou ler as explicações dos versículos para ficar bem explicado, porque o que eu vou dizer daqui a pouco, para não confundir a sua cabeça. Primeiro ponto: esse rio é semelhante ao rio que fluía no jardim do Éden, em Gênesis 2. Vamos lá, Gênesis 2. Gênesis 2, versículo 8 a 10, que diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim, no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, e se tornava em 4 braços, ou seja, em 4 rios. Sabemos o nome deles. E ao rio da vida, da Nova Jerusalém, que é Apocalipse 22, 1, 2. Vamos lá rapidão, Apocalipse 22, 1, 2. Apocalipse 22, 1 e 2. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Prosseguindo, no ponto 2. Esse rio também é semelhante ao que Jesus mencionou: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. João
capítulo 7, verso 38. Vamos lá, João, capítulo 7, verso 38. João, capítulo 7, verso 38. João, capítulo 7, verso 38. Quem crê em mim, como diz essa escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Assim está escrito. Essa água viva é o Espírito Santo e as bênçãos de vida que ele veio trazer. Amém. Até aí. Então, o que eu quero dizer? Que quando você mergulha nas Escrituras, você mergulha em conhecer o Senhor por meio da sua palavra e buscar a Ele por meio de orações, você vai estar mergulhado nessa água, e essa água é o Espírito Santo na sua vida. De você sairão folhas e produzirão frutos para a vida eterna. Ou seja, o que estão ensinando por aí para alguns jovens e adolescentes, concernente àquela moda de roupa rasgada, né, calça rasgada, é que esses jovens, essa palavra é para jovens e adolescentes, que eles oram tanto, que as marcas das orações que eles fazem é que orou tanto e a sua calça é rasgada. E eu discordo disto, porque essa situação de ir para um culto de calça rasgada, que é a moda mundana, é claro, significa na vida espiritual de qualquer pessoa espírito de mulambice. Você andar rasgado, você andar de qualquer jeito, você andar com roupas costuradas, ou seja, da moda, do mundo, para dentro do reino de Deus. Se você está nesse pensamento, aplicando em você a explicação desta palavra, deste entendimento, desta forma, você está errado, irmão. Conserte o seu caminho dentro da Bíblia. Porque quando você mergulha nas águas purificadoras do Senhor Jesus, por meio do Espírito Santo, é para Ele endireitar os seus caminhos, os seus pensamentos, o seu modo de viver, o seu modo de pensar. Porque os nossos pensamentos não são igual de Deus. E os nossos caminhos também não são igual a dele. Ou seja, Ele que tem que colocar em nós o caminho dele. E o caminho dele, concernente a essa água, a este rio que Ezequiel mergulhou, é o caminho da santidade, que vai nos levar à vida eterna, à intimidade com o Senhor na sua palavra, por meio do seu Espírito, para que jorram de nós águas vivas, que nos levaram à vida eterna e levarão nós a alcançar pessoas também a entrar neste caminho de vida eterna. Tire da sua cabeça. Roupa rasgada no mundo espiritual significa mulambice, é coisa de feiticeiro, de bruxo, de macumbeiro. Não é de Deus. Amém? Então vamos nos fortalecer na palavra de Deus e deixar que o Espírito Santo revele o profundo da sua palavra. E não você tirar pensamento da sua cabeça e aplicar a moda mundana, ou seja, aplicar a vida do mundo em você, já que você não quer se libertar do mundo. Amém? Continuando aqui no versículo 13 do capítulo 47. Assim diz o Senhor Jeová: este será o termo conforme o qual tomareis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes, e vós a herdareis, tanto como o outro, pois sobre ela levantei a mão, para a dar a vossos pais, assim que essa mesma terra vos cairá a vós em herança. E este será o termo da terra, da banda do norte, desde o mar grande, caminho de Etlon, até a entrada de Zedade, Amate, Beota, Sebraim, que estão entre o termo de Damasco e entre o termo de Amate, e a cidade de Aze-Aticom, que está junto ao termo de Auram. E o termo desde o mar será Haze-Enon, no termo de Damasco, e na direção do norte está o termo de Amate. Este será o termo do norte. E o termo do oriente entre Auram e Damasco
e Gileade e a terra de Israel será o Jordão. Desde o termo do norte até ao mar do oriente medireis. Este será o termo do oriente. E o termo do sul será desde Tamar até as águas da contenda de Cádiz, junto ao ribeiro até ao mar grande. Este será o termo para o lado do sul. E o termo do ocidente será o mar grande, desde o termo do sul até a entrada de Amate. Este será o termo do oriente. Repartirei, pois, esta terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Será, porém, que as sorteareis para a vossa herança e para dos estrangeiros, que peregrinam no meio de vós, que geraram filhos no meio de vós, e vos serão como naturais entre os filhos de Israel. Convosco entrarão em herança, no meio das tribos de Israel. E será que na tribo em que peregrinar o estrangeiro, ali lhe dareis a sua herança, diz o Senhor Jeová. Está vendo aí Deus, o próprio Deus ele dando para o profeta repartir a terra entre herança e herança. E quem era estrangeiro, que vivesse entre eles, que tivesse filho entre eles, era para dar também possessão no meio da terra deles, ou seja, ele seria natural de Israel, né? Ou seja, o homem hoje ele briga por tudo, ele briga por terra, ele briga por herança às vezes que nem é dele. Enquanto a própria palavra de Deus nos Salmos 24 diz que a terra é do Senhor e a sua plenitude. Quando fala que a terra é do Senhor, nós não temos direito nenhum para brigar por essa terra, porque não é minha, é do Senhor. Entende agora a situação aí? Que Deus está nos ensinando que tudo é dele, nada nós trouxemos da terra e nada também vamos levar dela. Capítulo 48. Os termos das 12 tribos. E estes são os nomes das tribos desde a parte extrema do norte, da banda do caminho de Etron, vindo para Amate, a Enon, no termo de Damasco, para o norte, ao pé de Amate, e terão a banda do oriente e do ocidente, Dan, uma porção. E junto ao termo de Dan, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Ásia, uma porção. E junto ao termo de Ásia, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Naftali, uma porção. E junto ao termo de Naftali, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Manassés, uma porção. E junto ao termo de Manassés, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Efraim, uma porção. E junto ao termo de Efraim, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Ruben, uma porção. E junto ao termo de Ruben, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Judá, uma porção. E junto ao termo de Judá, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, será a oferta que haver de fazer de 25.000 canas de largura, de comprimento, como uma das porções, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, e o santuário estará no meio dela. A oferta que haver de fazer ao Senhor será do comprimento de 25.000 canas e da largura de 10.000. E a oferta santa será dos sacerdotes para o norte 25.000 canas de comprimento, e para o ocidente 10.000 de largura, e para o oriente 10.000 de largura, e para o sul 25.000 de comprimento. O santuário do Senhor estará no meio dela. E será para os sacerdotes santificados dentre os filhos de Zadok, que guardaram a minha herança, que não andaram errados, quando os filhos de Israel se extraviaram, como se extraviaram os outros levitas. E oferecido da oferta da terra, lhe será a santidade das santidades, junto ao termo dos levitas. E os levitas terão consoante o termo dos sacerdotes 25.000 canas de comprimento e de largura, 10.000. Todo o comprimento será 25.000 e a largura 10.000. E não venderão nada disso, nem trocarão, nem transferirão as primícias da terra, porque é santidade ao Senhor. Mas as 5.000, as que ficarem da largura diante das 25.000, ficarão para o uso da cidade, para habitação e para arrabaldes, e a cidade estará no meio. E estas serão as suas medidas: a banda do norte, de 4.500 canas, e a banda do sul, de 4.500, e a banda do oriente, de 4.500, e a banda do ocidente, de 4.500.
E os arrabaldes da cidade serão para o norte de 250 canas, e para o sul de 250, e para o oriente de 250, e para o ocidente de 250. E quanto ao que ficou do resto do comprimento, paralela à santa oferta, será 10.000 para o oriente e 10.000 para o ocidente. E corresponderá à sua oferta, e a sua novidade será para sustento daqueles que servem a cidade. E o que servem a cidade servirão dentre todas as tribos de Israel. Toda a oferta será de 25.000 canas, com mais 25.000 em quadrado. E oferecerei a santa oferta com a possessão da cidade. E o que restar será para o príncipe, desde e da outra banda da santa oferta e da possessão da cidade, diante das 25.000 canas da oferta, na direção do termo do oriente e do ocidente, diante das 25.000 na direção do termo do ocidente, correspondente às porções, será a parte do príncipe, e a oferta santa e o santuário da casa estarão no meio, e desde a possessão dos levitas e desde a possessão da cidade, no meio do que pertencer ao príncipe entre o termo de Judá e o termo de Benjamim, será isso para o príncipe. E quanto ao resto das tribos, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Benjamim uma porção, e junto ao termo de Benjamim, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Simeão uma porção. E junto ao termo de Simeão, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Issacar uma porção. E junto ao termo de Issacar, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Zebulon uma porção. E junto ao termo de Zebulon, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Gade uma porção. E junto ao termo de Gade, a banda do sul, o termo será desde Tamar até as águas da contenda de Cádiz, para o lado do ribeiro até o mar grande. Esta é a terra que sorteareis em herança às tribos de Israel. E estas são as suas porções, diz o Senhor Jeová. E estas são as saídas da cidade, desde a banda do norte, 4.500 medidas. E as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. 3 portas para o norte, a porta de Ruben, uma a porta de Judá, outra a porta de Levi, outra da banda do oriente, 4.500 medidas e 3 portas, a saber, a porta de José, uma, a porta de Benjamim, outra, a porta de Dan, outra. Da banda do sul, 4.500 medidas e 3 portas, a porta de Simeão, uma, a porta de Issacar, outra, a porta de Zebulon, outra. Da banda do ocidente, 4.500 medidas e as suas 3 portas, a porta de Gade, uma, a porta de Aser, outra, a porta de Naphtali, outra. 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade, desde aquele dia será: o Senhor está ali. Aleluia. Glórias a Deus. Seja qual for a sua cidade, declare: o Senhor está ali. O Senhor está aqui. Aleluia. Diga o nome da sua cidade e declare: o Senhor está aqui em Manaus. Essa é a minha cidade, então o Senhor está aqui em Manaus. Fale o nome da sua cidade e declare que a sua cidade será extremamente cheia das águas do Espírito Santo, que darão folhas e darão frutos, que conduzirá a sua cidade à vida eterna, até Jerusalém, a nova Jerusalém. Em nome de Jesus, finalizamos aqui essa leitura e fechamos o livro de Ezequiel, esse dia 18 de setembro. Vamos prosseguindo no dia 19 de setembro, iniciando aí os livros do profeta Daniel, que na qual também é um profeta maior, que foi governador dentro do cativeiro. Aleluia. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.